Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de um assunto importantíssimo na atualidade, que é globalização, que a princípio você precisa lembrar que é a expansão do capitalismo em nível mundial e a concentração do poder econômico na mão de poucos países que hoje controlam o espaço mundial. Não esqueçamos, querido estudante, que esse processo, conhecido como globalização, é um processo antigo, mas exatamente de ascensão recente. Como assim, Alex? O capitalismo, não esqueça, surgiu exatamente após o fim o fim do feudalismo. E não esqueça que isso acabou contribuindo mais tarde para o surgimento do sistema capitalista. Então a globalização ela está diretamente relacionada à expansão do sistema capitalista. Não esqueça que com o fim do feudalismo, você teve o surgimento de um sistema produtivo chamado capitalismo, baseado no capital, no lucro, na desigualdade, principalmente na propriedade privada. E essa expansão aconteceu principalmente a partir das expedições marítimas, também conhecidas como grandes navegações. E nós sabemos que essas expedições marítimas, representadas exatamente no planisfério ao lado, elas culminaram na busca por novos territórios, na busca naquele momento por matérias-primas, a busca por metais, tanto é que na história você aprende o tal do metalismo, ok? Que fez com que Portugal se lançasse aos mares. A princípio no mar Mediterrâneo, entre o sul da Europa, perfeito, e o norte da África. Mas mais tarde, vendo a inviabilidade desse processo, dessa navegação por essa rota comercial, ela buscou novas rotas, buscando assim exatamente fazer um périplo ou exatamente circulando o continente africano para chegar na Ásia, para impedir gastos com os pedágios cobrados, ora pelos árabes no norte da África ou ora pelos italianos no sul da Europa. É nesse contexto que você precisa entender, portanto, que a globalização, que é a mesma expansão do capitalismo, é um processo antigo, pois aconteceu a partir das expedições marítimas. E claro, quando aconteceu a sua ascensão? Quando aconteceu o fortalecimento do capitalismo, portanto, quando aconteceu o fortalecimento da globalização? Aconteceu justamente essa expansão do capitalismo a partir da terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica e informacional, a qual representa o avanço dos processos produtivos, representadas pela mecanização, automação, robotização, informatização e o surgimento de novas fontes de energia. É nesse contexto que você precisa entender que a globalização atual ela é marcada exatamente por uma multipolaridade, que é a existência de diversos polos de poder. É um assunto que já está no canal, né? Curta, deixe seu like, né? E compartilhe, ok? Marcada por intensos fluxos, pessoas, serviços, capitais, informações, assim como o fluxo de mercadorias, ok? O fluxo de valores, fluxo de imagens. Hoje você manda imagem de um lugar para o outro, criminalidade, claro, doenças, assim como o fluxo também de informação e de pessoas e, claro, de conhecimento. Não esqueçamos que para que tudo isso ocorra, é necessário o avanço tecnológico. E esse avanço tecnológico faz com que nós possamos ter a sensação de estarmos numa conectividade, mas lembrando que nem todos estão conectados no espaço mundial. Com a expansão do sistema capitalista, você precisa entender que vem ocorrendo a descentralização espacial da indústria, ou seja, a deseconomia de escala, como você observa na imagem. Você observa no primeiro momento uma concentração industrial, ok? No segundo momento, você percebe exatamente a desconcentração industrial, ou seja, empresas, por exemplo, que estavam no Brasil apenas concentradas no Sudeste, hoje estão buscando novas áreas industriais na questão nacional, buscando assim vantagens locacionais. Por quê? Porque se adota o neoliberalismo. Não esqueça que hoje você também tem a formação de associações econômicas, que são os blocos econômicos, e claro, para que tudo isso possa acontecer, é necessário nós criarmos centros tecnológicos, ou seja, os tecnopolos. Alex, mas o que são os tecnopolos? São centros tecnológicos especializados em criar tecnologia, especializados em garantir a mecanização e a robotização. Mas para isso é necessário ter uma mão de obra
super qualificada. Não esqueça que a globalização, assim como na ordem multipolar e na terceira revolução industrial, ela tem inúmeras estratégias. Nós temos a formação de blocos econômicos, o avanço tecnológico. Não esqueça que atualmente se adota o neoliberalismo, se adota também o toyotismo, também conhecido como pós-fordismo. Os mecanismos dessa globalização atual é a abertura econômica, o comércio mundial, a privatização, ok? E claro, dentro da perspectiva pós-fordista, baseado no justo tempo ou just in time, nós temos exatamente a terceirização, a produção terceirizada, onde muitas empresas são contratadas ou para fazer a produção ou para finalizar a produção para uma determinada empresa. O trabalhador tem que ser multifuncional e trabalhar em equipe, claro, com uma produção flexível, a fim de evitar prejuízos. Logo, a produção ela tem que ser interdependente, pois um país depende do outro, ok? E claro, a produção ela tem que ser ágil e rentável, para que, na verdade, garanta uma deseconomia de escala intensa, ou seja, descentralização industrial, e, claro, garanta o processo de mundialização, também conhecido como globalização. Bem, outra coisa que você precisa lembrar, querido estudante, sobre a globalização são os seus desdobramentos, já mencionados também, né, na terceira revolução industrial, lá na ordem multipolar, né, nos nossos vídeos do canal. Não esqueça que nós temos a expansão do próprio processo de globalização, né, que é a expansão do capitalismo, a terceirização, que é a hipertrofia ou inchaço do setor terciário, ou seja, a maior concentração da peia no terceiro setor da economia, representado pelo comércio, pela prestação de serviço e pela administração pública. Nós temos o consumo exagerado e, claro, sem planejamento, de forma insustentável, que acaba contribuindo para o aumento de problemas ambientais, ok? Nós temos a intensificação dos fluxos já mencionados, graças ao avanço tecnológico, a expansão das multinacionais, a diminuição da sociabilidade, porque hoje nós vivemos num mundo virtual, onde nesse mundo virtual a gente se acostumou a nos comunicar por redes sociais e muitas das vezes a nossa vida se limita nos smartphones da vida ou nos dispositivos portáteis que a gente leva no nosso dia a dia. Então hoje, um fato negativo é que as pessoas já não conversam mais de forma presencial. Então nós perdemos mais essa sociabilidade. Claro, melhorou, nós temos mais informações, mas essa sociabilidade, poder conversar com as pessoas presencialmente, acabaram distanciando as pessoas. Você, por exemplo, criou o grupo da família, isso com o objetivo de aproximar a família. Mas fica um questionamento. Será que realmente aproximou? Será que aquele bom dia ou aquela corrente de oração, qualquer informação que aconteceu na família ou na vizinhança onde todos moram, está aproximando a família ou está distanciando? Já que você não visita mais seus avós, já não visita mais seus tios, não visita mais seus parentes e nem faz mais presente na casa dos seus amigos. Então houve uma diminuição também da sociabilidade. Não esqueça também que nós temos o desemprego estrutural e conjuntural, que nós já conhecemos. Quando nós tivermos a substituição dos homens pela máquina, nós vamos ter o desemprego estrutural, tudo bem? E quando nós tivermos uma crise ou falência da empresa que leva ao fim da empresa, você tem exatamente o desemprego conjuntural. Perfeito? Logo, o desemprego conjuntural é aquele desemprego marcado por crise ou falência de uma determinada empresa. Um fato que você tem que entender na era da globalização é justamente a expansão das multinacionais. Não esqueça que hoje tem alguns fatos que você tem que lembrar. Primeiro, tem aumentado bastante o consumo, perfeito? E aumentado bastante também os intensos fluxos. E claro, isso faz com que na economia nacional e internacional nós possamos ter a desconcentração industrial, que é a mesma deseconomia de escala. É nesse contexto que você observa que as empresas hoje, elas buscam exatamente vantagens locacionais, ou seja, vantagens que elas possam reduzir os seus custos, como mão de obra, perfeito? Como infraestrutura e vários outros. Observe a imagem aqui, ó. Empresas norte-americanas, como por exemplo empresas Nike, elas se desconcentram, contratando empresas para fazer a sua produção, ou seja, terceirizando a sua produção na Itália, no Brasil, na China e nos Chiles asiáticos, perfeito? Fazendo com que, na verdade, nesses locais, essas vantagens locacionais como mão de obra barata, infraestrutura, abundância de matéria-prima, fonte de energia, incentivos fiscais e mercado consumidor e expansão possam reduzir
cada vez mais os custos produtivos. Daí a importância da expansão das multinacionais e a importância também exatamente da deseconomia de escala. Perfeito? E como nós já falamos num vídeo anterior, nós precisamos recordar que a globalização ela nada mais é que a expansão e evolução do sistema capitalista, onde você precisa recordar que ele se divide em 4 momentos. No primeiro momento, nós tivemos o capitalismo comercial, representado pelo colonialismo, onde o fato mais importante foi as grandes navegações. Perfeito? No segundo momento, nós temos o capitalismo industrial, onde nós vamos ter o imperialismo, representado pela intensa exploração das colônias africanas, né, e também asiáticas pelas metrópoles que estavam passando pelo processo de revolução industrial. Ok? Nós temos o terceiro momento, que é o capitalismo financeiro, marcado principalmente por uma interdependência entre os países subdesenvolvidos não industrializados e, claro, os países desenvolvidos e, claro, o capitalismo informacional, que é justamente o processo atual da globalização, onde nessa intensa globalização você tem uma aproximação estreita nessa nova DIT entre países desenvolvidos que hoje fornecem produtos industrializados, certamente com tecnologia bem superior, fazem empréstimos, fazem investimentos produtivos e especulativos e, claro, vendem tecnologia para os países subdesenvolvidos não industrializados, que este, por sua vez, tendo sua função na DIT ou na nova DIT de fornecer apenas produtos primários, produtos industrializados de menor tecnologia e, claro, muitas das vezes pagando juros, royalties e gerando muito lucro através de capitais fornecidos pelas grandes nações. Por isso daí você percebe o avanço intenso do processo de globalização. Essa foi a nossa aula, um forte abraço, fique em paz e vamos até a nossa próxima aula.